Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula online de biologia. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada, que foi a origem da vida. Na semana passada, na nossa aula, nós listamos as características gerais que os seres necessitam ter para serem considerados vivos. E entre essas características, as principais que nós falamos foi ser formado por célula, possuir metabolismo, poder se reproduzir e evoluir. Nós listamos essas 4 características como as principais para um ser que seja considerado vivo, ele tem que possuir essas características. Nesse slide aqui, como vocês estão vendo, nós temos aqui os níveis de organização dos seres vivos, tá? Aqui, gente, resume praticamente todos os assuntos que a gente vai estudar no decorrer desse ano na nossa matéria. A célula, gente, ela é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. As células se unem e formam os tecidos se unem e formam os órgãos, que se unem e formam os sistemas, que se unem e formam um organismo vivo. Organismos vivos da mesma espécie formam uma população. O conjunto de populações diferentes formam uma comunidade. E as comunidades interagindo com os fatores abióticos, que são os seres não vivos, como a água, o solo, a temperatura, isso é chamado de ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera, que é o nosso planeta Terra. Na aula de hoje nós vamos discutir, gente, as principais ideias, as principais teorias que tentam explicar a origem da vida aqui no nosso planeta. A primeira teoria que nós vamos falar hoje é a teoria da abiogênese ou geração espontânea. É bem importante que vocês prestem bem atenção nessas teorias para que vocês consigam diferenciá-las bem e também para que vocês consigam identificar as pessoas que defendiam cada teoria dessa, tá? Então, no final desse assunto, se vocês conseguirem diferenciar as duas teorias e identificar quem defendia qual, vocês aprenderam bem o assunto. Então, vejam só. A abiogênese, ou teoria da geração espontânea. Essa teoria, ela diz o seguinte, que a vida, ela é originada a partir da matéria bruta. O que é a matéria bruta, professora? A matéria bruta, gente, qualquer matéria inerte, sem vida. Como, por exemplo, a lama dá origem aos sapos. Os peixes do rio, eles eram originados a partir de folhas que caíam das árvores. Vocês devem estar achando bem absurdo o que eu estou falando, mas na verdade era o que os cientistas, até os filósofos da natureza, como Aristóteles, que viveu antes de Cristo, Aristóteles acreditava nessa teoria, que a matéria inanimada dava origem à vida. Eu até às vezes imagino ele sentado lá à beira de um lago e vendo lá os sapos saindo da lama e lá ele, dá uma explicação. Esses sapos aí, eles são originados a partir da matéria, a partir da lama. A lama deu origem a sapos. E é exatamente isso que essa teoria diz. Um dos defensores dessa teoria, eu já falei que Aristóteles defendia, e um dos defensores aqui, que viveu lá entre o século XVI e XVII, é Van Helmont. Ele não só acreditava nessa teoria, como ele elaborou uma receita para criar ratos de forma espontânea, isso mesmo. Ele dizia o seguinte, na receita dele, que se você pegar um monte de roupas velhas, colocar no quarto, no local escuro da sua casa, e colocar sobre essas roupas um monte de sementes, restos de alimentos, com uma semana, isso se transformará em ratos. E ele não só acreditava, eu acho que ele fez esse experimento, e realmente, quando ele foi olhar, depois de uma semana, estava cheio de ratos. Só que nós sabemos hoje que esses ratos, eles eram atraídos pela comida fácil, pelo abrigo fácil. E ele acreditava mesmo que esses ratos surgiam espontaneamente, plim, do nada. Outro que acreditava bastante na teoria da abiogênese era John Eden. Ele fez um experimento um pouco mais elaborado do que o de Van Helmont. Olha o que ele fez. Ele pegou um caldo de carne, ele colocou lá dentro de uns frasquinhos, ferveu por uns 30 minutos e ele vedou com a rolha. E depois de uns dias ele foi observar aquele caldinho lá no microscópio e ele viu que estava cheio de micro-organismos. E ele aí deduziu que esses micro-organismos tinham surgido espontaneamente
no caldo, já que ele havia fervido, tampado, então surgiu espontaneamente. Hoje, a explicação que a gente dá hoje para isso, provavelmente é que ou ele não ferveu direito, ou a própria cortiça estava contaminada já por micro-organismos. Mas aí ele fez esse experimento para defender realmente a teoria da geração espontânea. Já lá na teoria da biogênese, é importante que vocês não confundam. Na teoria da biogênese, ela diz o seguinte, que um ser vivo, ele surge a partir de outro ser vivo, ou seja, a partir da reprodução, gente. Um ser, ele só pode existir a partir de um ser pré-existente, que se reproduziu e deu origem a ele. E é o correto, não é, gente? E aí os defensores, nós temos aqui o Francesco Redi, com o experimento dele, que é bem famosinho, e é bem importante que vocês saibam. Olha que experimento legal que ele fez, bem simples. Ele pegou 2 frascos, ele colocou restos de carne dentro desses frascos, um ele vedou, o outro ele deixou aberto. Ele deixou lá no cantinho lá, e alguns dias, os dias se passaram e ele foi observar. E quando ele observou, ele viu o seguinte, que no frasco que estava vedado, estava lá um pedaço de carne, estava provavelmente podre, mas estava lá. Já no que estava aberto, ele viu que tinha muita mosca saindo lá da carne, ele viu que na carne estava cheio de larvas também. E qual foi a conclusão que ele teve com esse experimento? Que as moscas, elas eram atraídas pelo cheiro da carne, logicamente, e ali elas entravam no frasco que estava aberto e colocavam seus ovos, e ali os ovos se transformavam em larvas, que a gente conhece por tapuru, e ali ocorria a metamorfose e se transformava em novas moscas, outras moscas. Já no que estava fechado não tinha nada disso. Então ele viu que não surgiu de forma espontânea. As moscas que ali estavam saindo, foram originadas a partir de moscas pré-existentes. Um experimento bem simples, ele conseguiu provar que por geração espontânea era impossível isso. Senão no frasco que estava fechado também estava cheio de mosca por dentro, tá? Outro que defendia era Lázaro Spallanzani. Ele fez um experimento bem parecido com o de Nedon. Ele refez, na verdade, o experimento de Nedon. Ele fez o seguinte, ele pegou lá o frasquinho com caldo nutritivo, ele vedou, ele teve mais cuidado, ele ferveu por mais tempo. E aí, depois de uns dias, ele foi analisar aquele caldo nutritivo e estava estéril, sem nenhum micro-organismo, provando também que não poderiam surgir de forma espontânea. Já nós temos aqui Louis Pasteur, que o experimento dele desbancou de vez lá a teoria da abiogênese. O que ele fez? Ele pegou, vejam só na figurinha aqui, ele pegou um caldo nutritivo, colocou no frasco, aí ele aqueceu e esticou o gargalo aqui, ó, na figurinha 2 aqui vocês observam, ele esticou o pescoço aqui do frasco. Tipo um pescoço de um cisne, ficou bem longo, ele deixou todo tortinho aqui propositalmente. Quando o caldo esfriou, deixou uns dias lá, não tampou, ele não vedou esse caninho, deixou aberto. E depois de uns dias ele foi observar, o frasco estava cheio, aqui no início, onde tem aqui, ó, poeira, bactéria nas gotículas de água. Estava cheio de gotículas de água e cheio de bactérias nessas gotículas de água. Já as bactérias, elas não tiveram como passar até lá o final, o fundo do frasco. Então, lá o caldinho estava totalmente estéril também. Então, o Pasteur, ele é o pai da pasteurização, ele que criou a pasteurização, que é utilizada até hoje. Graças à pasteurização, a gente consegue conservar vários alimentos. O leite pasteurizado, por exemplo, ele é aquecido em temperaturas altas para que todos os micro-organismos sejam mortos, e aí o leite fica pasteurizado, graças a Pasteur, o experimento dele. Muito legal.